Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quanto tempo! Hoje o Senhor me deu uma palavra e queimou para mim gravar esse vídeo. Por isso, estou aqui. Bom dia, Deus abençoe seu dia, que a graça, que a paz, que a alegria dos céus esteja sobre ti. Que o Senhor renove as tuas forças em todo o tempo. Guarde a tua entrada e a tua saída, que a presença do Senhor esteja sempre contigo. Em nome de Jesus. Bom dia, como é que você está? Espero que você esteja bem. Já se levantou? Pois se não, mulher de Deus, homem de Deus, levanta daí. Vamos embora viver esse dia. Dia de quê, Heloísa? Dia de bênção, dia de milagre. Nós não sabemos como o nosso dia vai terminar, mas deixa eu lhe dizer, o nosso Deus já reservou o melhor para nós. Todos os dias é o melhor que Deus tem para nós. Todos os dias Deus nos capacita para vencer e vivermos o dia de hoje. Deus hoje já nos armou, já nos capacitou para vencer o dia de hoje. E não se preocupe com amanhã não, amanhã pertence a Deus. Quando o amanhã chegar, você vai estar capacitado para vencê-lo também. E o ontem, Heloísa, o ontem já passou, já se foi. E eis que Deus vai fazer coisas novas nos dias de hoje. Então, o que ontem foi, hoje é um novo dia. Talvez hoje você acordou um pouco frustrado ou frustrada. Por quê? Porque você olha para a tua vida muitas vezes e diz, meu Deus, quantas coisas eu tenho deixado para trás. Por diversos tipos de situação que nos acontece, as dores, os sofrimentos, muitas coisas vêm nos acontecendo, a gente vai abandonando alguns projetos, a gente vai nos abandonando muitas vezes. Será que você também não já se abandonou? Já desistiu de investir em você? Já desistiu muitas vezes? Eu vou dar exemplo simples. Já desistiu de fazer exercício físico porque já tentou algumas vezes e parou no meio do caminho? Já desistiu de cuidar da sua saúde porque já tentou ter uma saúde, uma estabilidade na saúde melhor, mas muitas vezes você já ali logo abandona. Mas deixa eu dizer, é tentando que se consegue vencer. Não importa quantas vezes você tentou e você parou no meio do caminho, retorne. Hoje é dia de retornar. Aleluia! Hoje é dia de tomar as rédeas. Hoje é dia de voltar a se levantar. E muitas vezes, quando a gente tem esse pico de querer se levantar, a gente quer fazer tudo de uma vez. Mas calma, é uma coisa de cada vez. Talvez hoje é o dia de retornar a fazer seus devocionais que você abandonou, de ter o hábito de ler a Bíblia, que é um presente de Deus em nossas vidas, que nos ensina muito, que nos enche dele, daquilo que nós necessitamos. A palavra do Senhor nos enche. Então eu não sei o quantas coisas você abandonou e deixou para trás. Mas hoje é o dia. Ai, Luiz, hoje não é segunda, hoje não é primeiro do começo de um mês. Não importa. O dia de recomeçar é todos os dias. O que vale é não desistir. A ordem do Senhor é levanta-te e anda. Ele deu a ordem. Cabe a nós querer ou não se levantar. O caminho Deus já preparou, cabe a nós querer percorrer esse caminho de bênçãos que o Senhor tem para nós. Ah, Heloísa, nos caminhos também tem pedras, tem gigante, tem, mas Deus nos capacita para vencer o gigante e as pedras. As coisas que virão, Deus vai nos capacitar. Então Deus nos capacita e Deus já te capacitou para viver o dia de hoje. Então você é capaz de vencer esse dia. Você é capaz sim de mais um dia, de estar de pé, porque a nossa força vem do Senhor. Ele nos renova, como diz na palavra dele. Ele nos ajuda. Ele tem um comando sobre as nossas vidas. E esse comando hoje é levanta-te para viver o que Deus tem para você, porque o caminho já está aí, cabe a nós querer viver. Não é se prostrando que nós vamos viver o que Deus tem para nós. É necessário que nós se levante. Ei, é necessário se levantar. Então levanta-te com a força de Deus. E o nosso levantar, muitas vezes a gente acha que tem que fazer tudo de uma pancada só. E não, é aos poucos. É um dia de cada vez. A gente vai se levantando, a gente vai
fazendo aquilo que é necessário ser feito, que eu e você talvez já tenhamos abandonado por diversos tipos de circunstância. Hoje, o Senhor nos dá uma ordem: levanta-te para viver o que eu tenho para a tua vida. E hoje eu quero trazer a história de José. Foi a história que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é uma resposta de Deus para a tua vida. Porque aquilo que é tão impossível para você, Deus está dizendo: eu vou fazer. Quem vai fazer o impossível na minha e na tua vida é Deus. Nós temos que se posicionar e servir ao Senhor como tem, com os princípios que Ele nos ensina, e vamos se surpreender com o que Ele vai fazer em nossas vidas. Hoje eu vou ler em Gênesis capítulo 41, versículo 40, que diz assim: Você terá o comando de meu palácio, e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Nesse momento, é o momento que Faraó declara que José será o governador, que somente no trono Faraó é maior do que ele, mas que ele vai comandar tudo, sim, da prisão para o palácio. Quem faz isso? Deus. E sabe por que José estava na prisão? Porque ele tinha sido acusado pela mulher de Potifar. E a mulher de Potifar tinha bem mais palavras. Quem era José perto da mulher de Potifar? Como dar crédito à palavra de um escravo? Não se dá. E como um escravo que ali, talvez para todos, ele realmente tinha feito o que aquela mulher tinha o acusado, porque ele era um escravo. E todos poderiam acreditar na voz daquela mulher. Agora estava sendo colocado como um governador. Quem faz isso? Deus. Porque Deus realmente nos conhece e sabe do nosso caráter. Ele é Deus que faz a justiça dele para as nossas vidas. Ele é Deus que nos levanta no tempo certo e nos surpreende com a destra da justiça e da mão dele em nossas vidas. Quando a gente começa a história de José em Gênesis 37, vai falar que os irmãos de José ali venderam ele como um escravo. E após ele ser vendido como escravo, ele é levado até o Egito, ele é vendido e Potifar compra ele como escravo. E José começa a governar a casa de Potifar. José tem princípios e um caráter a qual o Senhor abençoa tanto ele que é notável aos olhos de Potifar o quanto tudo que José fazia abençoava a casa dele. A casa dele estava próxima, era abençoada, porque Deus abençoou a vida de José e tudo que José pegava e fazia prosperava. Era algo notório diante dos olhos de Potifar, a qual nem servia a Deus. E José ali, conforme o tempo, a mulher de Potifar chama a atenção dela para ele, e ela ali tenta, né, estar com ele, mas ele ali, pelos princípios que ele foi ensinado, pelo pai dele que ensinou os princípios da palavra do Senhor, ser temente e andar de acordo com aquilo que o Senhor, né, tem para nós, termos princípios e caráter, não importa onde estivermos, com quem estivermos, o quão muitas vezes o banquete será magnífico, mas escolha simplesmente ser obediente e andar pelos princípios e ter o caráter que o Senhor tem para nós. E ali José, ele poderia ter aceitado aquilo, mas ele não aceitou. Ele recusou. E por ele recusar, aquela mulher armou contra ele. Aquela mulher caluniou ele. José foi parar numa prisão. Uma prisão a qual não tinha saída para ele. Ali, era dali para a morte. A condenação estava sobre a vida de José. E José estava passando por fases bem difíceis. Os irmãos vendem ele e é uma grande dor, né? Um grande baque. Ser vendido pelos seus próprios irmãos. José agora vira escravo. Ali José vai servir na casa de Potifar. E quando José pensa que as coisas estão ficando um pouquinho boa,
que ele cria a confiança de Potifar, e Potifar dá toda a casa dele, dá o comando da casa dele, tudo nas mãos de José. Vem ali aquela mulher, arma para ele, calunia ele. Quando José pensa que as coisas estão ficando melhor, de repente tudo desmorona de novo diante dele. Ele vai parar numa prisão, mas José nos ensina a ter excelência onde estivermos. E isso é um princípio de Deus que Ele tem para as nossas vidas, porque tudo nas nossas vidas é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Então, até como nós arrumamos a nossa casa, nós se comportamos diante das situações, tudo glorifica o nome do Senhor. O nosso lar glorifica o nome do Senhor. A nossa família glorifica o nome do Senhor. As nossas atitudes, como ali fazemos, glorifica tudo na nossa vida, é para a glória de Deus. E isso José fez com excelência. Então, que nós possamos aprender a ter esse princípio de fazer as coisas com excelência, porque afinal de contas, tudo é para a glória de Deus nas nossas vidas, tudo é para a honra do nome dele. Nós carregamos o nome do Senhor. Por nós carregarmos, que nós possamos ter a excelência para glorificar o nome do Senhor. E ali José vai parar na prisão, depois de, momentos muito difíceis. E quando houve uma esperançazinha, veio mais uma onda gigante e deu um grande baque em José. José chega na prisão e José ali surpreende a todos com o caráter dele, com a forma de servir. José, ele tinha algo que era muito bonito e é um princípio que o Senhor nos ensina, a obediência. José não deixou que a rebeldia entrasse no coração dele. E isso é uma coisa que nós temos que vigiar e ter cuidado sobre a rebeldia. A rebeldia, ele é um princípio de Satanás. Quando Satanás, ele ali quer se rebela-se contra, ele se rebela-se contra Deus nos céus, enquanto ele era anjo, e ele ali leva toda uma porcentagem de anjos do céu com ele, os iludindo, ele se rebela contra as ordens do Senhor. Ele ali quer ser maior do que Deus. E a rebeldia vem dele, inicia-se a rebeldia com ele. A rebeldia é quando nós vamos contra a ser obediente. E algo que Deus nos ensina muito na Bíblia é sobre a obediência. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, porque sim, né? Nós temos o coração ali, né? Nós somos herdeiros de Adão, né? Então, nós temos o pecado por si só dentro de nós, né? Então, é o Espírito Santo que nos ajuda todos os dias a lutar, a ser melhor. Por isso que sempre você diga, Espírito Santo, me ajuda a ser melhor todos os dias. Comanda o meu coração, me ajuda com os meus sentimentos, porque muitas vezes em momentos de dores e situações muito difíceis, o nosso coração pode querer se rebelar. E isso é onde nós caímos. Nós caímos numa grande armadilha. E muitas vezes, por termos o coração rebelde, nós não saímos daquela armadilha. Nós não saímos dos momentos difíceis porque a rebeldia tomou de conta do nosso coração. E por a rebeldia não tomar de conta do coração de José, o final da história de José foi algo impactante. Que Deus está dizendo, eu faço, não importa o quanto esteja difícil e impossível para a tua vida. Eu, o Senhor, eu faço. Porque quem escreve a minha e tua história é Deus. Os irmãos de José achou que tinha acabado com tudo. Talvez quantas coisas na nossa vida tenham acontecido para que a nossa mente nos leve a pensar que acabou tudo, que não tem mais jeito. De muitas vezes a gente querer abrir mão de tudo pela dor, pela situação, mas entenda, é uma situação, é um momento, isso vai passar. Às vezes no momento da dor, às vezes no momento da circunstância difícil, a gente olha e diz,
Eu vou conseguir sobreviver a isso. Eu vou conseguir ficar de pé enquanto isso. O Senhor está dizendo, vai. Você vai conseguir sobreviver, você vai continuar de pé. Porque Ele vai te fortalecer todos os dias. Ele vai te capacitar todos os dias para você conseguir vencer esses gigantes e tomar posse daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para vivermos a história que o Senhor tem para nós. E José numa prisão, talvez muito sem esperança. Pois é, chega um dia que é surpreendente, um dia qual o Senhor escolheu para dizer hoje. Hoje chegou o dia, José, de lhe tirar da prisão e te colocar no seu real destino de governador do Egito. E da prisão, ele vai para ser governador. Isso é tão na lógica, isso é tão impossível. É Deus dizendo assim, minha filha, não importa qual seja a sua lógica no dia de hoje, na situação que você está vivendo, eu faço. E Deus, ele não precisa de muita coisa para fazer. Ele simplesmente colocou um sonho no faraó, revelando o que iria acontecer. Ninguém conseguiu decifrar o sonho. E Deus deu o dom a José. Deus, ele foi colocando a mão em todos os caminhos que José passava. E não importa o quanto está difícil. Tem uma palavra que eu guardo no meu coração e eu carrego ela todos os dias, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas difíceis. Não importa o ambiente que a gente esteja, não importa o quão difícil a gente esteja. Muitas vezes a gente olha para a situação e diz: como é, Senhor, que isso aqui vai me cooperar para o meu bem? É porque aí eu lhe digo, a nossa visão é tão ilimitada que a gente não consegue ver, mas Deus consegue ver. Que sim, em todas as situações, até as situações mais difíceis, vai cooperar para o nosso bem. Os irmãos de José achou que estava destruindo a vida de José, mas pelo contrário, Deus fez tudo cooperar para o bem de José. A mulher de Potifar achou que daquela forma estava se vingando pela rejeição que José teve com ela. Ela se enganou, porque Deus também fez cooperar para o bem. Não importa o quanto difícil esteja, o quão apertada esteja a situação, Deus vai fazer essa situação cooperar para o teu bem, para que você chegue aonde Ele determinou. E você vai chegar aonde Deus determinou para a tua vida. Mas para isso, eu e você, a gente precisa. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar no vídeo de hoje, cuidado com a rebeldia do coração. Para que você não vá contra os princípios da palavra do Senhor, para que o teu coração não seja entregue ao inimigo, para que ele não domine o teu coração, porque a partir do momento que a gente deixa a rebeldia entrar no nosso coração, a gente está indo pelo princípio de Satanás, a qual ele começou esse princípio. Porque quando nós se rebeliamos, nós vamos contra o princípio da obediência a Deus. Então, um dos princípios que Deus hoje quer nos ensinar em nossas vidas é cuidado nos momentos difíceis com a rebeldia do teu coração, com a revolta do teu coração. Ore ao Senhor pedindo a Ele para que o teu coração esteja guardado no altar dele nos momentos difíceis, para que você continue temendo e obedecendo a Ele, muitas vezes sem entender, sem compreender, sem saber como vai acontecer, sem saber o fim da tua história. Aqui a gente sabe o fim da história de José. Mas quando José estava vivendo todo esse processo, ele não sabia o que iria acontecer a ele a cada momento. Mas mesmo sem saber, José confiava. José fazia em excelência tudo o que ele colocava às mãos. José, ele estava ali e ele temia o Senhor, ele obedecia aos princípios de Deus. E isso nos faz trilhar realmente o caminho que Deus tem para nós, a viver a história que Deus tem para nós, a vencer os momentos difíceis. É viver os princípios que o Senhor nos ensina a viver, e os princípios estão na Bíblia. E o quanto isso é importante. A obediência a Deus, o cuidado com a rebeldia do nosso coração. É o Senhor hoje dizendo: filho, filha, levanta-te.
e vamos. Porque Deus vai te surpreender. Não tenha dúvida. Essa situação vai lhe cooperar para te levar para um lugar que talvez você nem sonha que você irá pisar, ou que você irá viver. José sonhou, mas o sonho dele era em parábolas. Era sonhos em parábolas. Ele não sabia o que Deus ia fazer, como Deus ia fazer. Ele não tinha clareza que ele seria governador. Mas Deus já tinha uma história escrita para José. Deus tinha algo lindo para José. Deus tinha preparado um caminho lindo. E muitas vezes, olha as chaves do tesouro que Deus está nos entregando hoje nessa palavra. Muitas vezes, o inimigo ele vai querer trazer a rebeldia para o nosso coração, para que a gente se afaste de tudo que Deus tem para nós, para que você não chegue ao caminho que o Senhor tem para você. Porque a rebeldia vai lhe tirar do caminho que Deus tem para a tua vida, para lhe levar para um outro caminho. E esse outro caminho, esse outro caminho não é bom. A rebeldia, ela vai só nos levando a grandes cativeiros de amargura, de falta de perdão, de apontamento, de acusação e de tantos outros. Uma coisa vai levando a outra. Então Deus disse: cuidado. Cuidado com aquilo que está no seu coração. E nos momentos difíceis, ore pelo teu coração, para que o teu coração não se rebele, mas que o seu coração, mesmo em momentos difíceis, seja obediente a Deus. Esteja com o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, sabendo que Ele está no comando de tudo. E que por muitas vezes, mesmo a gente sem entender, continue obedecendo, continue seguindo em frente e desabafando no altar do Senhor. Na palavra do Senhor não relata, mas o quanto José não desabafou em suas orações ao Senhor. O quanto José ali não se derramou nos pés do Senhor, sem entender, muitas vezes sem saber como seria o amanhã dele, aonde ele estaria, o que seria feito da vida dele. E a maior bênção que a gente pode fazer sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, tá aqui, a minha vida está nas tuas mãos. A minha casa está nas tuas mãos. A gente está passando pelos momentos difíceis. Nos ajuda. Guarda o nosso coração em ti. Nos ensina a atravessar essas tempestades. Nos ensina a lidar com os momentos difíceis. E que a gente continue ainda assim trilhando os caminhos de bênçãos que o Senhor tem para mim. Que eu e você não fique preso em um cativeiro, porque muitas vezes a gente fica preso em uma situação por conta da rebeldia que nos leva ao cativeiro, de estar preso naquela situação, de se abraçar com aquela dor, com aquele momento difícil e não querer mais sair. E aí o Senhor disse: cuidado, guarda o teu coração em Deus, para que ele não se rebele e não lhe aprisione em algo que Deus não tem para você. Mas Deus tem um caminho lindo para a tua vida. Então vamos viver esse caminho que Deus tem para nós. Não vou lhe dizer que é fácil, porque não é. Nem todos os dias a gente vai estar com todo fôlego, com toda a força, com todo o vigor. Não. Tem dias que a gente está dizendo: ontem eu disse que ia me levantar, hoje eu já não quero mais. Mas aí você lembra da palavra que o Senhor lançou sobre a tua vida: levanta-te. E é um dia de cada vez, viva hoje. Deus te preparou para hoje, então vamos viver hoje. Amanhã está guardado no altar do Senhor, ontem se foi. Não se apegue com o teu passado. Ele passou, melhor estar por vir todos os dias. Ei, você vai conseguir sim, porque em Deus nós somos mais do que vencedor. E não há nada que Deus não possa fazer por nós. Então,
Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, que o teu coração esteja guardado, voltado para o Senhor. Pai, eu oro que cada pessoa que está escutando esse vídeo, Senhor, possa ter o coração guardado em Ti, Senhor, para que nos momentos difíceis a rebeldia não entre e leve elas a cativeiro a ponto de não sair daquela situação, a ponto de se fechar naquela situação e por viver longos períodos, Senhor. Muitas vezes questionando por que eu não saio dessa situação, por que isso, por que aquilo, porque eu sempre estou nesse ciclo. E o Senhor está dizendo, a rebeldia do teu coração te faz se aprisionar em ciclos. Então, Pai, que o Senhor venha nos conduzir com um coração contrito e quebrantado, e obediente a Ti, aos Teus princípios, à Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos ensine a cada dia a sermos obedientes a Ti, a ter o coração voltado para Ti, mesmo sem entender, mesmo quanto nos doa, que o nosso amor por Ti seja maior do que qualquer dor. Assim eu oro por cada coração aqui, que cada coração esteja guardado em Ti, que o Senhor renove as forças de cada um aqui, Senhor, que o Senhor os conduza naquele caminho que o Senhor preparou para cada um aqui, que cada um viva a história que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Assim eu oro e declaro que, bom, ei, você não vai ficar preso em um ciclo por conta da rebeldia. Mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo para dizer você está livre em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, seja liberto do cativeiro da rebeldia que te prendeu nessa situação e saia dele para viver um novo tempo, um novo caminho que o Senhor tem para a tua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!